Quando eu recebi o diagnóstico, eu olhava para aquele diagnóstico, olhava para a minha aparência no espelho. Passei bastante tempo sem olhar para a minha aparência no espelho, porque eu me recusava a ver aquelas circunstâncias que ela pudesse ditar na minha mente o meu estado de saúde. A maneira como eu pensasse sobre aquela situação ia determinar para onde o diagnóstico iria. O diagnóstico é mentiroso, gente? Sim ou não? Não, exames sérios. Não é, é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. É uma verdade que é relativa, porque um diagnóstico pode mudar ou não pode. Você tem que decidir se você vai ficar com uma verdade relativa, temporária, periódica, que pode ser mudado por remédios, por cirurgia. Quanto mais pela palavra de Deus, o poder curador de Deus, o amor curador de Deus, a unção de cura. Ou se você fica com a palavra de Deus, que a Bíblia diz que ela é permanente, ela é verdadeira, ela é imutável. Se a palavra de Deus diz que você é sarado e curado, você é. Aleluia. Amém. Estão prontos para dia 1º, a nossa vigília, vento de milagres. Deus tem algo extraordinário para fazer no nosso meio. O dia 1º vai ser uma bênção, você não pode perder. Certamente Deus tem algo espetacular para derramar sobre as nossas vidas. Nós receberemos aí mais de 20 pessoas aqui na nossa igreja, do Centro de Cura da Igreja Verbo da Vida, ali de Petrolina. Nós teremos a oportunidade de sermos ministrados pela irmã Ingrid e equipe. Nós teremos a oportunidade de estar com eles no dia de sábado, e teremos também a oportunidade de no domingo celebrar o Senhor no culto. Então não perca, no dia de sábado e no dia domingo teremos este final de semana, que será um tempo maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Amém? Então convide pessoas para que elas estejam aqui conosco neste período, que vai ser uma bênção. Hoje nós iremos dialogar a respeito desta palavra: viva para valer a pena. Você pode colocar a mãozinha no seu coração. Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade a qual o Senhor nos dá de expormos as Escrituras, de expormos a sua palavra nesta noite de uma maneira muito especial. Nós rogamos ao Senhor para que o Senhor venha falar ao coração da igreja, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa, no nome de Jesus, falar conosco, que o Senhor possa derramar, ó Deus, dessa graça sobre nós. Em nome de Jesus, nós celebramos o Teu nome e pedimos ao Espírito de Deus para que fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Viva para valer a pena. Você já pensou sobre essa expressão? Se há essa percepção de que nós precisamos viver para valer a pena, é porque existem pessoas que não vivem da maneira que deveria viver. Nós sabemos que algum tempo atrás eu já disse aqui na igreja que a vida ela é curta, mas a vida ela não precisa ser pequena. Nós sabemos que se nós olharmos para a nossa vida é breve. O próprio Salomão, o próprio sábio, já recitou sobre isso a respeito da
brevidade da vida. Só que nós precisamos encontrar em Deus essa vida plena, essa vida que nós iremos realmente encontrar e ter sentido. Hoje eu gostaria de começar a nossa introdução fazendo uma pequena ilustração com vocês. Você está vendo aqui em minha mão uma semente. E essa semente, aqui quando ela se encontra na palma da minha mão, ela simplesmente é uma semente pequena, sem um propósito. Mas quando eu pego essa semente tão minúscula, e talvez alguns que estão mais distantes do altar nem conseguem enxergar, quando você pega essa semente minúscula, quando você pega essa semente pequena, e esta semente plantada, então ela começa a ganhar acesso ao que ela precisa para viver. Ela começa a ganhar acesso para aquilo que ela precisa para ela viver e alcançar o seu propósito. Assim também é a nossa vida. A nossa vida, ela é como essa semente. Ela na nossa mão, ela na palma da nossa mão, ela é simplesmente uma semente. Mas quando nós plantamos ações na nossa vida, assim como esta semente, que vira um broto, e esse broto vai se desenvolvendo e vai se transformando ali numa planta, e depois vai ter e dar os seus frutos. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos plantar ações na nossa vida, nós precisamos plantar decisões na nossa vida, para que a nossa vida alcance o seu propósito. Há decisões que precisam ser plantadas em nossa vida para vivermos o propósito de Deus. Não decidir também é uma decisão. Quantas vezes nós não decidimos, quantas vezes nós não tomamos as ações que nós deveríamos tomar, quantas vezes nós vivemos a nossa vida simplesmente ao alento da existência, e nós deixamos de usufruir do propósito de Deus para as nossas vidas. Não adianta ficar nos mesmos lugares se nós queremos resultados diferentes. Não adianta você continuar com as mesmas atitudes, com a mesma vida, com as mesmas ações, e você esperar resultados diferentes. Não vai vir resultados diferentes se assim você levar a sua vida. Você precisa hoje tomar uma nova postura, tomar uma decisão, para que você alcance hoje resultados diferentes. E à luz desta mensagem, viva para valer a pena, nós podemos refletir na vida de um homem que realmente viveu e a sua vida valeu a pena. Foi o filho de Abraão, foi Isaac, um homem que tinha de tudo para olhar para a sua vida e definir a sua vida como uma vida medíocre, porque ele se encontrava em meio a uma crise terrível numa terra chamada Gerar. Ele se encontrava em meio a uma crise hídrica. Ele se encontrava em meio a conflitos. Crises e conflitos colocam a nossa vida pequena. Muitas vezes, quando nós enfrentamos estes vales tornam a nossa vida pequena, porque nós deixamos esses vales gestarem a nossa vida, gerirem a nossa vida, governarem a nossa vida. Só que Isaac, ele fez com que a sua vida valesse a pena. Isaac,
ele entendeu que a sua vida nas mãos de Deus era uma semente que poderia dar fruto. Ele entendeu que a sua vida nas mãos de Deus era uma semente que poderia florescer. Mesmo que você esteja vivenciando hoje uma grande crise, um grande deserto, uma situação muito difícil, a sua vida talvez hoje esteja como esta semente, mas ela pode ser transformada pelo poder de Deus. A sua vida pode ser transformada pelo poder dos céus. Basta você fazer como Isaac. Basta você plantar a sua vida diante da vontade do Senhor. Basta você plantar a sua vida diante da vontade dos céus. Porque a vontade dos céus sempre será melhor do que a nossa vontade, sempre será maior do que a nossa própria vontade. E o texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês, que está registrado em Gênesis 26, 24, diz assim: naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão. Não tema, pois estou com você. Eu o abençoarei. Olha a palavra que Deus havia dado para Isaac. Eu o abençoarei. A minha bênção estará sobre você. A minha bênção estará sobre a sua vida. Isaac estava enfrentando um momento muito difícil na região dos filisteus. Ele estava num deserto. Ele estava enfrentando uma crise hídrica. Ele estava enfrentando os mesmos desafios que o seu pai havia enfrentado alguns anos atrás. Ele estava enfrentando dificuldades. Ele precisava de recursos essenciais. A água é recurso essencial. Ele precisava de recursos para os seus gados, para a sua família. Ele precisava de recursos para sobreviver. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de recursos que eu não tenho conhecimento. Talvez para você são recursos essenciais. Mas eu gostaria de dizer a você nesta noite que a bênção de Deus, ela pode ser derramada sobre você. A bênção de Deus que foi derramada sobre Abraão pode ser derramada sobre você. Porque a bênção de Deus, ela vai além dos limites dos nossos recursos. A bênção de Deus vai além das nossas dificuldades. As bênçãos de Deus vai além da nossa visão míope. Então este texto mostra que não existe adversidade que venha dificultar a bênção de Deus sobre a vida de alguém. Eu não sei se você entendeu, mas eu gostaria que você deixasse hoje o seu problema ouvir. Não existe dificuldade que impeça a bênção de Deus na minha jornada. Não existe dificuldade que venha obstruir a bênção de Deus na minha vida. Não existe dificuldade que venha obstruir essa bênção de Deus sobre a minha vida. É sobre isso este texto, qual nós acabamos de ler. Ele não estava em um lugar confortável. Ele não estava nos seus melhores dias. Ele estava num deserto. Ele estava em busca de recursos. Ele estava vivendo um momento difícil. E Deus então disse: eu o abençoarei. Não há limite para Deus. Nós catalogamos a pessoa de Deus, mas Deus não pode ficar dentro da nossa caixinha. Deus não pode ficar dentro das nossas impossibilidades. Deus não pode ser reduzido à nossa situação. Minha gente, sabendo que a bênção de Deus está sobre nós,
vale a pena viver uma vida maiúscula que Ele tem para nós. Só que eu gostaria de fazer algumas observações nessa noite, que para você viver, para valer a pena, você precisa, em primeiro lugar, recuperar a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é uma semente. Existem promessas de Deus sobre a nossa vida. Existem promessas de Deus sobre diversas áreas da nossa vida. É uma semente. A promessa de Deus por si só, apenas no meu campo visual, ela continuará sendo uma promessa. Só que eu não posso deixar esta promessa apenas no meu campo visual. Eu preciso plantar essa promessa no meu coração. E como que eu planto essa promessa no meu coração? Tendo a proatividade de restituir, de recuperar aquilo que um dia já ardeu no meu coração como palavra de Deus acerca de uma determinada situação. É somente quando eu pego essa semente e planto essa semente no meu coração, e a partir de agora eu me posiciono com a finalidade de recuperá-la, que eu então começo a fazer com que a vida realmente venha valer a pena. Aí nós lemos o texto bíblico em Gênesis 26, 18. Isaac reabriu os poços que seu pai Abraão havia cavado e que os filisteus entulharam. Quando os filisteus entulham os poços de Abraão, o que os filisteus estavam fazendo? Os filisteus estavam tentando apagar a bênção de Deus sobre a família dele. Porque os poços era a figura, era o símbolo da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Os poços que Abraão havia aberto era símbolo de provisão, era símbolo de promessa, era símbolo de conquista e de fidelidade de Deus com Abraão e com a sua geração. Então, quando nós vemos que o texto relata que os filisteus haviam entulhado estes poços, os filisteus estão transmitindo uma mensagem: nós queremos apagar, ou pelo menos tentar apagar, a bênção que Deus liberou sobre Abraão e sobre a sua família. E existem circunstâncias que apagam a bênção de Deus sobre a nossa vida, como por exemplo, as sombras do pecado não tratado, apaga a bênção de Deus sobre a nossa vida. O desânimo que sussurra mentiras sobre as promessas de Deus, apaga a bênção de Deus sobre a nossa vida. As influências negativas, como nuvens escuras, que apagam a história de Deus para você, apagam as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O barulho do mundo que atrai e impede você de ouvir a Deus, apaga a bênção de Deus sobre a sua vida. O medo, como uma névoa, obscurece o amanhã e apaga a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, o que eu preciso fazer? Se existe algum pecado não tratado, eu preciso hoje colocar diante de Deus e confessar os meus pecados, para que a bênção de Deus venha ser liberada sobre a minha vida. Se eu hoje deixo o desânimo tomar conta do meu coração com as suas mentiras sobre as promessas de Deus, eu preciso hoje desmentir o desânimo
e falar o que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me sustenta. Tudo eu posso naquele que governa a minha vida. Tudo eu posso naquele que dirige os meus passos. Influências negativas. O mesmo poder que relacionamentos têm para me colocar e aproximar de Deus, existem relacionamentos que também podem me afastar de Deus e das suas promessas. Não é Bíblia, mas é um ditado popular. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Mas o Salmos capítulo 1 diz: não ande segundo o conselho dos ímpios, ou na roda dos escarnecedores. Quem tem influenciado a sua vida? Talvez nós questionamos: Senhor, eu não tenho vivido as suas promessas. As suas promessas estão entulhadas sobre mim. As suas promessas estão entulhadas e eu não consigo visualizá-las. Mas você tem sido levado por influências negativas. Talvez você está ouvindo barulho do mundo. Talvez qualquer barulho do mundo atrai você. Qualquer barulho do mundo atrai o seu coração e começa a impedir você de ouvir a Deus. Tudo isso nos afasta das promessas. O medo que muitas vezes nos acorrenta vai nos afastando das promessas. Olha o que C.S. Lewis diz: recuperar a promessa de Deus é retornar à fidelidade de esperar com confiança aquilo que Ele prometeu. Promessa de Deus tem a ver com fidelidade. Isaac só viveu a promessa por causa da fidelidade que ele sustentou. Não procure a promessa se você não vive com fidelidade diante do Senhor. Não procure viver as promessas de Deus se você não procura ser fiel a Deus. A fidelidade de Deus é a antessala das promessas de Deus. A fidelidade de Deus é a antessala das promessas de Deus. Você deseja hoje fazer com que esta semente venha realmente ter propósito na sua vida? Você precisa recuperar a promessa de Deus. Quando Isaac desentulha aqueles poços, ele está dizendo para os filisteus: eu estou desentulhando a aliança que Deus tem com a minha família. Eu estou desentulhando a aliança que Deus tem com a minha geração. Eu estou desentulhando a palavra que Deus falou ao meu pai há tantos anos atrás. Hoje eu desentulho aquilo que Deus disse a meu respeito, e não há nada que pode impedir a palavra a qual Ele disse a meu respeito. Isaac não teve medo do passado. Isaac desentulha o passado para ressignificar o futuro. Ei, tem gente que tem medo do passado e perde a oportunidade de ressignificar o presente e o futuro. Deus chamou você para tratar com o passado, para que você viva as promessas. Aí quando nós observamos ainda o texto bíblico,
nós vemos que a vontade de Deus, primeiro nós entendemos que a promessa de Deus é uma semente, mas nós entendemos também que a vontade de Deus é uma semente. A vontade de Deus, apenas no nosso campo visual, é apenas uma semente. Mas nós não podemos apenas visualizar a vontade de Deus, nós precisamos andar na vontade de Deus. E é isso que está registrado aqui em Gênesis 26, 22. Isaac afastou-se dali e cavou outro poço. Se você visualizar os versos anteriores, você vai notar que começou alguns conflitos entre os homens de Gerar e os servos de Isaac. Alguns conflitos naquele lugar, mas Isaac não optou em ficar num ambiente de conflitos. Isaac afastou-se dali e decidiu viver o novo. Quantos, talvez nessa noite, estão vivendo numa zona de conflitos, porque não estão andando na vontade de Deus? Quantos, talvez nesta noite, estão vivendo numa guerra interior? Quantos nessa noite estão vivendo com uma guerra no peito? Porque estão vivendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Porque a nossa vontade nos leva a conflitos terríveis. A vontade de Deus nos conduz à paz. A nossa vontade nos leva à guerra. A vontade de Deus nos leva a um ambiente pacífico. É como um homem que foi pescar. E ele chega em um lago e ele encontra um ambiente naquele lago, a água turva, com pedras, com barulhos, dificultando a sua pesca. Logo ele opta em sair daquele lugar, porque ele não estava conseguindo pescar nenhum peixe. E ele se afasta daquela água turva e ele procura outro ponto do lago. Ao se mover, ele encontra um lugar melhor, no novo lugar, numa água límpida, mais produtiva, os peixes nadando facilmente. Ele começa a ter o que ele foi fazer, o que ele foi alcançar. Ele começa a ter peixes na sua rede, porque ele estava no lugar certo. Sabe por que há conflitos dentro do seu coração? Porque você está no lugar errado. Sabe por que há conflitos na sua alma? Porque você está no caminho errado. Não basta você vir a esta igreja, nos cultos dessa igreja, e ver a presença de Deus. Não basta você participar do louvor e ver a presença de Deus. Não basta você ouvir as nossas exposições e ver a presença de Deus. Você precisa andar, plantar a presença de Deus dentro de você. Você precisa plantar a presença de Deus dentro do seu coração. Você precisa urgentemente deixar as águas turvas que têm te afastado de Deus. Você precisa deixar esse ambiente de conflitos, assim como Isaac fez. Isaac afastou-se dali. Mas existem pessoas que permanecem no mesmo lugar por teimosia. Não, Deus não quer que você continue com a vida desta maneira. Deus não quer que você continue com a vida desta forma. Deus deseja que você realmente viva uma vida que vale a pena.
Pequenas distrações nos impedem de acessar o que realmente vale a pena. Essa vida é pequena demais, essa vida é curta demais, essa vida é pífia, essa vida uma hora ela acaba, mas a vida eterna ela é bem melhor do que essa, a vida eterna ela é bem melhor do que essa, o céu é bem melhor do que essa terra, por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, por isso que nós estamos aqui falando desta verdade. Você precisa andar com Deus, para que você realmente tenha uma vida que vala a pena, você precisa andar com Deus. Você pode ter o melhor nesta vida, mas ela não vai valer a pena se você não andar com Deus. Você pode ter os melhores recursos dessa terra, mas ela não vai valer a pena se você não andar com Deus. Você pode ter tudo que essa terra te oferecer, mas se você não andar com Deus, você não vai ter nada, porque é somente Deus que pode preencher o vazio do nosso coração. É somente Deus que pode preencher as lacunas da nossa alma. É somente Deus que pode preencher as lacunas da sua vida. Não existem noites, não existem prazeres, não existem nada nessa terra que poderá preencher o seu coração como a presença de Deus. Por isso, nessa noite, além de você andar com Deus, você também precisa avançar com Deus. Não é apenas andar, mas é continuar andando. Porque nós lemos aqui no texto bíblico que este homem, ele continuou debaixo da presença de Deus. E certa noite apareceu o Senhor e disse, certa noite o Senhor apareceu a Isaac e disse, na teologia nós chamamos este termo de teofania. Quando Deus se revelava no Antigo Testamento a sua aparência, e quando Deus falava de forma audível aos ouvidos do homem, só que Deus apenas não se revelou a sua forma física e nem a sua voz. Deus deixou algo espetacular na sua revelação. Eu estou com você. Quando nós avançamos debaixo da presença de Deus, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Ele está conosco, de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos deixa, de que Ele está do nosso lado. É isso que faz com que a nossa vida realmente venha valer a pena. É verdade que hoje Deus não se revela mais através deste meio da teofania. Deus não se revela ao homem desta maneira, mas Deus se revela a você num culto de sexta-feira, aqui nesta igreja, através da mensagem que é pregada neste lugar. Deus se revela ao seu coração nesta noite, através deste pecador, para falar a você que você pode sim ter uma vida que vale a pena. Deus hoje pode me usar para dizer a você que Ele te perdoa dos seus pecados, que Ele te lava de todas as suas falhas, de que Ele tem um propósito na sua vida, de que Ele tem uma missão através de você, de que Ele tem algo para realizar na sua vida. Aí nós fechamos com o pastor Piper, que diz: viver
sob a presença de Deus é entender que cada momento da nossa vida é uma oportunidade para refletir a sua glória e avançar em sua missão. Viver sob a presença de Deus é entender que cada momento da nossa vida é uma oportunidade que nós temos. É uma oportunidade que Deus nos dá para refletirmos a sua glória, para refletirmos o seu poder, para refletirmos a sua graça que nos alcançou numa cruz do Calvário, a sua graça que nos alcançou através da sua morte, porque nós não merecíamos. A nossa vida não teria sentido se não fosse Jesus, mas com Jesus a nossa vida ela é transformada. Com Jesus a nossa vida ela é mudada. Por isso eu gostaria de dizer a você nesta noite, meu amigo, minha amiga, viva para valer a pena. Não viva desta maneira que você tem vivido. Não viva dessa forma que você tem vivido. Deus deseja que você realmente viva de uma maneira que venha valer a pena. E é somente com Jesus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar a razão de viver, a não ser em Jesus. Não existe outro lugar, a não ser em Jesus. Amém? Coloque a mão sobre o seu